Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Robismar, eu sou gerente do SM Educamos Gestão, do grupo SM Educação, e hoje nós vamos falar vamos ter um webinar sobre contas a receber. Importante comentar, primeiramente, que lá no canto direito, do lado do botão sair, vocês vão ter um botão de interrogação para poder realizar as perguntas durante o evento, ok? Então basta clicar nessa opção e enviar sua pergunta para nós. Nós vamos seguir esse pequeno sumário, tem alguns detalhes aqui, a gente vai passar por todo o funcionamento do Educamos, vamos ver as configurações do contas a receber, as atribuições, cadastro de responsáveis financeiros, até a geração de mensalidades, renegociações e relatórios depois. Nesse webinar, a gente vai tratar do contas a receber, que ele é um módulo bem importante no Educamos Gestão, e ele tem como objetivo gerenciar todos os recebimentos, possibilitando a gestão de todas as mensalidades ou parcelas da escola. Ok? Nós vamos ver desde as configurações iniciais, passando pela geração de mensalidades, pelas operações dessas mensalidades, até a emissão de relatórios. Neste webinar, vai estar comigo a Márcia Mello, que é consultora de implantação do SM Educamos Gestão. Ela é formada em administração, possui uma especialização em engenharia de software e também um MBA em gestão escolar. Olá, espero que todos estejam bem. Primeiramente, quando a escola ou o colégio ele decide utilizar o módulo Gestão Econômica, algumas informações são importantes que a escola nos envia. Então, nós enviamos um documento de aderência, que é esse documento, e a escola precisa preencher todos os campos, porque mediante essas informações que são preenchidas, nós auxiliamos a escola nas configurações do Gestão Econômica. Além disso, antes de utilizar o Gestão Econômica, a escola precisa liberar as permissões de acesso para os usuários que poderão acessar a Gestão Econômica. E onde é feita essa liberação de acessos? Em dados, perfis. Então, a escola acessa essa tela e nos perfis de usuários que quer liberar a Gestão Econômica, clica em cima do perfil, desce a tela, localiza o módulo Gestão Econômica e libera as funcionalidades que cada perfil irá ter acesso. E depois que as configurações estiverem prontas no Gestão Econômica, e caso a escola queira liberá-lo também para que os familiares acompanhem as mensalidades que foram geradas e também possam imprimir os boletos, a escola precisa localizar o perfil de responsável, descer até o módulo Home e liberar o card de mensalidades aqui, tá? Como controle total. A partir do momento que a escola libera as mensalidades, aqui no Educamos do navegador web, essa funcionalidade ela também é liberada no aplicativo do Educamos Famílias. Bom, vou retornar para a tela principal e vamos começar o módulo de gestão econômica. Então, o módulo de gestão econômica fica no menu superior. Qual a primeira etapa é realizar as configurações em definições. A primeira aba que é aberta é de razão social. Então, a escola precisa cadastrar a razão social ou as razões sociais, porque a escola, no Educamos, ela pode ter mais de uma razão social para emitir as parcelas para os alunos. Então, dentro dessa opção, ele vai clicar no botão criar e a escola vai cadastrar as informações referentes à razão social. O nome, a sigla, o CNPJ, qual é a razão social, a inscrição municipal e estadual, se houver, o endereço completo. Descendo mais a tela, existe aqui uma opção em outros dados, que é o valor mínimo a ser batido em pagamento parcial. Então, no caso da configuração dessa razão social, está 0.
Então, se por acaso o pai, ele deixar de pagar um valor, o valor correto que ele deveria pagar, o Educamos, nesse caso, ele vai gerar mais uma mensalidade para dessa diferença que o responsável deixou de pagar. Que é no caso aqui, que é o valor da mensalidade, é o valor mínimo para gerar mensalidade. Então, se está cadastrado como 0, ele vai gerar, vamos supor que o pai não pagou 1 centavo, o Educamos vai gerar mais uma mensalidade de 1 centavo, tá bom? Em relação ao ID externo, essa parte é a equipe de implantação que faz a configuração. Vou fechar. Uma vez cadastrada a razão social, a escola precisa vincular as contas bancárias dessa razão social. Como que a escola faz isso? Ela vai passar o mouse na linha onde tem o nome da razão social e vai clicar nesse ícone ver contas bancárias. Com isso, olha, aqui já não tem nada, mas quando clicar nesse ícone, libera essa área de contas bancárias e a escola precisa cadastrar as contas bancárias clicando no botão criar. Vou pegar uma conta aqui que nós já temos cadastradas nessa base. Aqui vocês informam o nome dessa conta, a sigla, informa que a conta está ativa, qual é o banco. Quando vocês escolhem um banco no Educamos, automaticamente ele coloca o código do banco. Qual é o número da carteira, a agência, o número da conta, qual é o nome completo do beneficiário, a espécie DOC, o aceite, todas essas informações vocês já nos passaram previamente no documento de aderência. Então, tem essas questões que vocês levantam com o gerente da conta, é mais rápido e fácil para vocês cadastrarem. E em configurações financeiras, se essa conta bancária ela vai estar vinculada a uma mensalidade, a uma parcela, ela tem multa e juros, vocês informam qual que é o tipo de multa, se não existe a multa, né? Se é um percentual, se é um valor fixo e qual que é o prazo, a partir de quando começa a contar essa multa. Se for após o vencimento, vocês podem informar o prazo 1 aqui. Qual que é o valor da multa? E a porcentagem de juros também, tá? O tipo de juros, se é porcentagem, se não existe, e qual que é o prazo e qual é o valor de juros. Aqui, no caso do Educamos, ele calcula como valor, a porcentagem aqui no caso, como ao dia, tá? E os dias para baixa e devolução, ou seja, a partir de quando que o boleto, o pai, mesmo tendo em mãos, ele não consegue mais pagar porque o banco dá baixa no boleto. Então, essas informações variam de conta para conta, e se há dias de protesto e negativação, informar aqui. E dias para novo vencimento parcial. Na tela anterior, de razão social, vocês informaram se vocês vão cobrar, né, qual o valor que vocês vão cobrar pagamento parcial. E aqui vocês vão informar quando que o SM Educamos vai gerar essa mensalidade. Qual que vai ser a data de vencimento, tá bom? Aqui é o modelo de impressão do boleto bancário que vocês escolhem. Se for o modelo padrão de cada banco, que cada banco fornece, é o relatório padrão do Educamos, tá? Aqui é o padrão de recibo de pagamento parcial, integral e parcial, porque existem as duas opções no Educamos de vocês realizarem o recebimento manual. Pode ser feito o recebimento integral e também o parcial, ou seja, o pai paga uma parte da mensalidade e a outra é postergada. Então, aqui pode ser customizado um relatório específico para a escola ou utilizar o relatório padrão do Educamos. Subindo a tela, uma vez cadastrada essa aba gerais, o Educamos irá liberar instruções de boleto. Então, por padrão, cada conta de cada banco já tem a sua própria instrução, porém, se a escola quiser, ela pode cadastrar uma instrução no boleto. Essa área de integração bancária é uma área preenchida pela equipe de implantação do SM Educamos, e a baixa automática, ela sempre precisa estar ativada aqui. Por quê? Porque se você gerar uma mensalidade de um aluno que tem bolsa 100%, e você quer controlar essas mensalidades, o aluno não vai pagar nada, porém, vocês precisam ativar esse agendamento automático para que o Educamos, ele rode um processo automático que baixa essas mensalidades no Educamos, tá bom?
Uma vez feito o cadastro, precisa clicar em armazenar para salvar as informações cadastradas. Vou fechar. Uma outra tela importante, essa é a tela de séries e recibos. Aqui, precisa cadastrar pelo menos uma série, tá bom? Um número ou uma sigla, ela precisa estar ativa, porque essa série, na nossa próxima opção, que vai ser a de opções de pagamento, o Educamos ele vai pedir a série. Então, nas opções de pagamento, são cadastradas todas as opções de pagamento que a escola tem de recebimento na escola, tá? Manual. Então, aqui, vocês cadastram todos os tipos e essa opção de pagamento, ela precisa estar vinculada a uma razão social. Então, por exemplo, vou pegar esse de cartão de débito, aqui eu dou um nome para essa opção de pagamento, para esse meio de pagamento, uma sigla e um atalho. A razão social, preciso vincular uma razão social a ela, qual é o meio de pagamento, se cartão, cheque, débito, dinheiro ou transferência, e aqui entra a série. Então, aqui vocês precisam informar, é um contador que vai ter no Educamos internamente sobre essa forma de recebimento. Tá bom? Precisa ativar para que, quando você faz o recebimento manual do Educamos, essa opção apareça para essa conta bancária, uma vez selecionada. Então, aqui cadastra todos, se tiver mais de uma conta, também precisa cadastrar. A próxima opção que eu vou mostrar para vocês é o agrupamento. No caso do agrupamento, ele serve como se fosse um filtro no Educamos que vai facilitar, ele vai categorizar os acréscimos e também os benefícios, e isso vai facilitar os filtros, a seleção das pesquisas, né, nos processos de atribuição que existem no Educamos, tá bom? Então, aqui vocês conseguem criar vários agrupamentos diferentes, pagamentos às vezes algumas escolas trabalham com 10 vezes, 12 vezes, 11 vezes, aqui vocês podem agrupar. Bom, a próxima tela é a tela de benefícios. Nessa tela, são cadastrados os benefícios, que são os descontos e as bolsas que o colégio usa na sua cobrança. Uma das principais funcionalidades aqui de benefícios é que você pode, como escola, definir uma hierarquia de aplicação dos descontos e também das bolsas. Então, nessa base aqui, a gente tem várias bolsas. Vamos pegar aqui uma bolsa, desconto de pontualidade, por exemplo. Você precisa primeiramente informar se ele é um desconto ou uma bolsa, de acordo com as regras da escola, dar um nome para esse benefício e uma sigla. E quando você dá um nome para o benefício, automaticamente o nome vem para esse texto do comprovante, que é o texto que vai aparecer para o familiar. Então, se você quiser, você pode dar um nome para o benefício e alterar o nome que vai aparecer no comprovante do familiar, tá? Fazer a edição. Você precisa informar se esse benefício, ele é em percentual ou em valor. Se vocês informarem um percentual, por exemplo, nesse caso está cadastrado como 20%, no momento que você vai atribuir esse benefício ao aluno, você consegue editá-lo, tá? Então pode ser um valor aqui aleatório e no momento da atribuição você pode alterar esse valor. Ou a critério da escola também pode criar os benefícios de acordo com as porcentagens dos valores. Aqui entra o agrupamento. Então, por isso que eu mostrei o agrupamento antes, porque nesse momento vocês podem agrupar, fazer um agrupamento de acordo com as regras. Aqui, sobre o tipo, tem o tipo condicional e incondicional. Vocês precisariam conversar com o contador de vocês também, para ele orientá-los se esse desconto, ele é condicional ou incondicional. Essa informação, ela vai estar vinculada no momento que você faz a geração da nota fiscal para o aluno, os alunos que possuem esse benefício. Então, é muito importante que você já tenha essa informação antes de fazer o cadastro, tá? Antes de gerar as mensalidades. E aqui entra o nível, que é a possibilidade de vocês colocarem a hierarquia de aplicação de descontos em cada um. Então, por exemplo, aqui está
está como nível 1 e ele está aplicando sobre o acréscimo 1. Eu já vou falar na próxima tela sobre o acréscimo. O acréscimo 1, normalmente nós colocamos como acréscimo 1 as mensalidades ou parcelas dos cursos regulares, tá bom? Então, existem essas opções. Se eu colocar que o benefício ele é de nível 2, outras hierarquias irão aparecer e a escola pode calcular, dependendo das regras, e até o nível 5, tá? Que ele é acréscimo 3. Aqui, no caso, ele só tem a hierarquia do acréscimo 3. Bom, voltando aqui, né? Vou colocar como estava, acréscimo 1. Agora, a validade. A validade, existem as opções de ser ilimitado o desconto, isso significa que mesmo após o vencimento, o aluno ele continua com o desconto, o benefício. Anterior ao vencimento, vocês precisariam informar quantos dias antes. Último dia do mês, ele vai pegar o último dia útil do mês anterior do vencimento da mensalidade, um dia fixo que a escola pode determinar, ou então, depois do vencimento, informar quantos dias depois do vencimento ele ainda tem direito a esse benefício, tá? Para calcular. Voltando, é um serviço, tá certo? Ativo, precisa ativar esse benefício. Qualquer alteração que for feita ou no momento do cadastro precisa armazenar para finalizar o cadastro e salvar a configuração que foi feita. Vou subir a tela e agora nós vamos para acréscimos. Nessa tela são cadastrados todos os tipos de cobrança de parcelas que são utilizadas pelo colégio, tais como mensalidades de curso regular, contraturnos e taxas em geral. Vou descer a tela para mostrar para vocês. Nós temos o cadastro de algumas mensalidades aqui, então vou pegar essa daqui, que já foi cadastrada. Bom, para criar, precisa clicar no botão criar, mas eu vou abrir uma que já está criada. Aqui, você dá um nome para essa mensalidade e uma sigla. O texto do comprovante é a mesma coisa do benefício, tá? Mesma funcionalidade. O texto que aparece aqui é o texto que vai aparecer para o pai no comprovante dele de recebimento, tá? No recibo também. Você informa qual é o valor do período, ou seja, de cada mês de pagamento, qual é a razão social desse benefício. Então, as escolas que possuem mais de uma razão social precisam escolher a razão social que vai estar vinculada a esse acréscimo. Aqui vocês podem agrupar, realizar o agrupamento para facilitar no momento da atribuição qual é o agrupamento que vocês vão utilizar, porque algumas escolas possuem muitos acréscimos, e fazendo o filtro por agrupamento vai reduzir, né, o número de mensalidades, vai ficar mais fácil a busca. Informa qual que é o nível, tem o nível 1, o 2 e o 3. Informa o nível serviço e precisa ativar. Tá? Existe uma opção no Educamos que permite edição de valor. Quando vocês marcam essa opção, tem um outro acréscimo aqui que tem essa opção ativada. No momento que você vai atribuir essa mensalidade, né, esse acréscimo para o aluno, o Educamos ele vai permitir que você edite o valor que você configurou para esse acréscimo, para aquele aluno ou grupo de alunos específicos, ou para todos, se for o caso. Uma vez que vocês fazem o armazenamento dessa tela, o Educamos ele libera os períodos de cobrança, que ainda vou passar por eles, mas são os períodos de cobrança, que são os meses que vocês vão realizar a cobrança dessa mensalidade, tá bom? Esse campo, ele é editável, então a escola ela pode clicar em cima e editar o valor. Então, vamos supor que em janeiro a escola tem um valor diferenciado, nesse momento ela tem também como editar esse valor, ou qualquer uma das outras parcelas, tá? O Educamos por padrão, ele sempre vai pegar o valor, que foi o valor do período, e ele vai atribuir. Mas uma vez atribuído, a escola tem a opção também de editá-lo. Bom, vou fechar a tela.
Quando vocês mudam de ano letivo, o Educamos, ele copia essas atribuições, né? Esses acréscimos de um ano para o outro. E a escola, como ainda não utilizou o Educamos, ela tem a opção de eliminar os descontos, os acréscimos e mesmo os benefícios que não vai utilizar mais. Ou se cadastrou algum teste aqui e não fez nenhuma atribuição, tem a opção de marcá-lo e eliminar. Mas uma vez que o acréscimo ou benefício ele está atribuído a algum aluno, ele não permite mais a eliminação. Bom, vamos para períodos de cobrança. Períodos de cobrança, aqui a escola precisa cadastrar os períodos de acordo com as contas, as razões sociais. Então, eu vou entrar em período, tá? A escola precisa dar o nome para esse período, uma sigla, colocar a data de vencimento padrão da escola, qual é a parcela, qual é a competência. E aqui a escola escolhe a razão social que vai estar vinculada a esse período de cobrança. Quando você escolhe a razão social, automaticamente o Educamos ele já traz as configurações financeiras, ou seja, os percentuais de multa e juros que foram cadastrados para essa razão social nessa conta bancária que foi escolhida. Então aqui tem a razão social e aqui é a conta bancária que vai aparecer, tá bom? Então, a escola pode também ter, na mesma razão social, duas contas diferentes. Então, nesse momento, ela precisa selecionar qual é a conta bancária correta para esse período de cobrança. É uma conta, é uma razão social, uma conta para cada período. Descendo a tela, ó, ele já traz todas as informações, mas a escola tem a opção também de editar, tá? Porque, de repente, para um período de cobrança, a escola ela não quer cobrar juros e multa, ela consegue fazer essa edição. Essas informações, elas já vêm previamente cadastradas para otimizar o trabalho da equipe do financeiro que vai fazer as configurações. Em caso de dia não útil, o Educamos ele tem atualmente duas opções. Ele atrasa o vencimento da mensalidade ou adianta. Então, se a mensalidade ela cai no dia 10 de janeiro e esse dia é um dia não útil, se você configurar que é para atrasar o vencimento da mensalidade, ela vai para o próximo dia útil. Se for para adiantar, ela retrocede o vencimento da mensalidade para o dia útil anterior à data do vencimento. E, uma vez feita as configurações para vencimento de mensalidades, também os vencimentos dos descontos, que são os benefícios, também precisam ser configurados, tá? Se adianta ou se atrasa. Vou fechar essa opção. Bom, eu já fiz aqui, vamos lá, vamos para a próxima aqui, que é as notificações. Bom, notificações. O que faz as notificações no Educamos? Ela é uma tela. Vou descer aqui para vocês conseguirem visualizar melhor as opções que estão disponíveis aqui. Nessa tela são configuradas todas as configurações de notificações que são enviadas por e-mail para o responsável financeiro, tá? Tanto manualmente como, ou notificações manuais, como automáticas, de acordo com as configurações referentes a mensalidades a vencer. Então, eu vou diminuir aqui o zoom do navegador para que vocês consigam visualizar melhor. Vocês conseguem informar que vocês querem enviar uma mensagem de notificação com um dia, aqui no caso dessa base, tá? Tá com um dia de vencimento, um dia antes do vencimento, envia a notificação, 2 dias, 3 dias. Esses campos, eles são configuráveis, pode ser 20 dias, 15 dias, cada escola pode configurar da maneira que for melhor para ela. E das mensalidades vencidas, a mensalidade venceu, a escola configura aqui, e a partir do vencimento da mensalidade, o familiar, que é o responsável financeiro, ele já vai, pode ser o responsável financeiro, já vai receber as notificações por e-mail dessas automáticas. Por quê? O Educamos, ele vai rodar um processo que, de acordo com o horário que vocês colocaram aqui, que querem que envie a notificação, o familiar vai receber essa notificação do pagamento da mensalidade, ou também do vencimento, que a mensalidade está vencida, ou que ela vai vencer. O texto que vai ser configurado, ele fica nesse ícone, vou abrir aqui a tela, e nessa tela vocês conseguem configurar o assunto do e-mail, né, da notificação, e também, vou subir aqui, o texto que vai para o responsável financeiro referente
a mensalidade a vencer, que é essa opção que eu abri. Os campos, que são as tags do Educamos, vocês podem incluir todas essas opções, elas aparecem entre hashtags no Educamos, tá bom? E aí o familiar vai receber automaticamente essas notificações. A opção da escola liberar, a gente aconselha que essa opção de notificações só seja liberada depois que todo o Educamos estiver configurado e a partir do momento que a escola decide, assim, agora o meu módulo está configurado, está funcionando plenamente, eu vou ativar as notificações. E aí o Educamos já faz isso, ou manualmente, existe a opção dentro do recebimento manual do Educamos, que vocês configuram um texto aqui, que a qualquer momento vocês podem alterar também, sobre mensalidades a vencer, pagas ou vencidas, tá bom? Ou um outro texto que a escola também pode escolher e cadastrar nessa opção. A próxima opção é devedores. Nessa tela de devedores são configuradas as restrições que serão aplicadas aos responsáveis financeiros que possuem débitos com o colégio. Então, o Educamos ele vai rodar um processo automático no sistema, que à meia-noite ele vai e roda e verifica, dentro das mensalidades, o status da mensalidade. Se a mensalidade está vencida e o pai não pagou, se vocês ativarem essa opção, ele vai marcar no responsável financeiro, no cadastro do responsável financeiro, uma flag como devedor. E com isso, o Educamos, de acordo com as configurações que vocês fizerem, pode restringir, por exemplo, a promoção do aluno, a matrícula online, a rematrícula online, e nessa opção vocês configuram o texto que vai aparecer no momento que o familiar vai fazer a matrícula ou rematrícula online, o texto para ele, por exemplo, procurar o setor financeiro, tá? Ou um texto que a escola achar melhor. E aqui, nesses campos, é considerado devedor se ele deve mais de, vocês podem configurar um valor ou deixar o padrão do Educamos, que é 0. Então, dependente do valor que o familiar está com débito, ele é considerado um devedor. E aqui, se deve fazer mais que tantos dias, vocês podem configurar. Se querem excluir, desculpa, as dívidas de anos anteriores, e também se vocês querem incluir dívidas que vieram do passivo financeiro, quando há migração de passivo financeiro no Educamos. Bom, feita essas coisas, quando as configurações aqui estiverem prontas ou em paralelo, vocês precisam fazer a definição do responsável financeiro de cada aluno. É de fundamental importância que o responsável financeiro do aluno esteja cadastrado na ficha do aluno, onde em dados, usuários, eu vou abrir uma nova guia, eu clico com o botão direito, abrir o link, uma nova guia, com isso eu mantenho a guia que eu estava trabalhando aberta, localizo o aluno, por exemplo, busco o aluno, clico sobre o nome da aluna. Na aba familiares, eu preciso cadastrar o responsável financeiro aqui, primeiramente, incluí-lo, mesmo que ele não seja um pai ou mãe de um aluno, tá bom? Porque na aba econômicos, quando eu vou criar o responsável financeiro, tá? Vou clicar no botão criar para mostrar para vocês. Ele está abrindo aqui. Existe uma opção que vocês conseguem selecionar o responsável financeiro a partir do cadastro dos familiares. Isso é muito importante, ó, vocês precisam selecionar qual é o familiar, ele já vai trazer automaticamente todos os dados desse familiar. Deixa eu pegar aqui o Bismarck. Ele vai perguntar se você quer recuperar os dados, ele vai trazer os dados desse responsável financeiro, campos que são de preenchimento obrigatório no cadastro do responsável financeiro, é o nome dele, nome, sobrenome, a data de nascimento, o CPF, o telefone celular, somente números sem espaço ou traços, o e-mail dele é muito importante, e-mail válido, e o CPF também ele faz uma validação do CPF, o endereço completo, com número, complemento, se tiver, a zona urbana ou rural. E aqui tem uma informação que nós educamos, que é o dia padrão de vencimento. Por padrão,
né, é redundante falar isso, mas por padrão ele vem como não definido. Isso significa que ele vai pegar a data de vencimento que está cadastrada no período de cobrança. Porém, alguns familiares entram em acordo com a escola e eles podem pagar uma data diferente daquele padrão do período de cobrança. Nesse caso, a escola precisa necessariamente informar a data. Se agrupa as mensalidades quando há mais de um aluno, para passar todas as mensalidades num único boleto, se gera boleto. Esse campo precisa ser marcado se vai gerar boleto, porque se esse campo estiver desmarcado, quando vocês vão gerar o boleto, o Educamos não vai gerar, porque ele vai vir e verificar se tem essa flag marcada. Aqui há os meios de pagamento que vocês conseguem cadastrar, ou uma vez feito o recebimento manual no Educamos, ele registra aqui todas as opções de pagamento, os meios de pagamento que foram utilizados para o familiar. Eu não vou cadastrar esse familiar para o aluno, porém o Educamos ele permite que você cadastre mais de um responsável para o aluno, desde que você informe qual é a porcentagem de responsabilidade de pagamento de cada um dos responsáveis, tá bom? Esse campo é editável, tá? Uma vez cadastrado o responsável financeiro, nos campos anteriores que eu mostrei, ele vai vir aqui nessa tela, vai estar com valor 0, e vocês precisam informar qual é a porcentagem. Bom, acréscimos e benefícios. Uma vez cadastrados o responsável financeiro, e se vocês fizerem a atribuição, que vai ser a próxima etapa que eu vou mostrar para vocês, as atribuições vão aparecer nessa parte de baixo. Então, vamos lá. Vou voltar para definições. Agora eu vou em gestão econômica e vou fazer as atribuições. Atribuições do quê? Dos acréscimos, ou seja, do que o aluno vai pagar, e dos benefícios, conceder os descontos para o aluno. Então, uma vez que eu tenho o agrupamento criado, eu posso escolher o agrupamento e ele vai me selecionar somente as mensalidades, os acréscimos, né, ou as taxas, que o aluno, que estão vinculadas a esse acréscimo. Isso facilita o filtro, porque caso contrário, se eu não marco nada, ele vai ficar com uma lista, às vezes uma árvore muito gigante aqui, de itens a serem escolhidos. Bom, eu preciso selecionar qual é o acréscimo que eu quero aplicar para o aluno. Vou pegar um aqui de robótica. No caso da robótica, eu coloquei que, quando eu fiz o cadastro desse acréscimo, que eu posso editar o valor no momento da aplicação desse acréscimo ao aluno. Então, o Educamos, ele vai trazer essa opção aqui, olha, habilitada para que eu possa alterar. Então, eu posso colocar aqui, ó, R$100 para esse aluno, ele vai pagar R$100. E aqui eu posso fazer também a atribuição em lote, isso significa que eu posso fazer para a escola toda, ou para o curso todo, ou para um ano específico, ou para uma turma em específico. Então, ele vai trazer os alunos conforme os filtros que eu utilizei. Além disso, eu também posso criar filtros dentro do Educamos, em dados filtros, para ficar mais fácil a minha seleção. Aqui, no caso, eu vou selecionar um aluno, então eu quero atribuir especificamente para uma aluna, clico digito parte do nome dela, o nome dela completo, e clico no botão buscar, ele vai trazer a aluna e a turma dela, eu seleciono a aluna, e aqui embaixo ele vai trazer os períodos de cobrança que estão vinculados a esse acréscimo. Então, aqui eu posso selecionar todos os períodos de cobrança que estão vinculados a esse acréscimo, ou eu posso especificar um período, eu posso desmarcar os períodos que eu não quero, eu desmarco todos, desmarco o que eu quero, ou marco todos e vou desmarcando os que eu não vou atribuir para o aluno. Uma vez marcados o aluno e os períodos, eu vou clicar na seta apontada para a direita, para selecionar esse aluno e atribuir o benefício. Ele vai falar que essa operação, ele vai atribuir o acréscimo aos períodos de cobrança selecionados e que pode demorar, se eu estiver selecionando vários alunos, muitos alunos. Clico em aceitar. Uma vez feita essa atribuição, eu posso clicar aqui, vejo os períodos que eu selecionei, os que ele alerta que existem períodos que não foram selecionados. Uma vez feita essa atribuição, se eu retornar para a tela do aluno, vou mudar aqui de aba para atualizar as informações, esse acréscimo já vai aparecer para a aluna. Olha, são 8 atribuições, tá bom? Bom, vou voltar para a tela de atribuições.
ele te informa também, né, os períodos que foram atribuídos e para quais usuários, quantos usuários. Agora eu quero atribuir os benefícios. Clico na aba benefícios, eu também consigo fazer o agrupamento para selecionar os benefícios que tem esse agrupamento, e eu venho, no caso, as telas são parecidas, tá? Elas são iguais, tanto de acréscimo de benefício. Benefício, eu preciso clicar aqui no selecione benefício, tá bom? E escolher um benefício para o aluno. Então, eu posso escolher um benefício aqui, desconto da direção. Esse percentual, ele já traz conforme a configuração que foi feita. Eu escolho o aluno, mas eu posso alterá-lo. Então, vou escolher aqui uma aluna. Clico no botão buscar, ele vai me trazer a aluna. Se a aluna já tivesse esse benefício associado, ela apareceria aqui. E aqui eu vou selecionar os períodos que eu quero dar esse benefício para ela. Eu só vou dar no mês de junho, de julho de 2024. Tá? Então, marquei a aluna, marquei o benefício, clico na setinha apontada para a direita e atribuir. Tá? Esse benefício aparece também automaticamente aqui, tá? Uma vez atualizada a tela. Já apareceu aqui. Então, é muito importante que depois que vocês fazem as atribuições dos benefícios e dos acréscimos, que vocês façam também a conferência na ficha do aluno se essas informações elas foram inseridas corretamente para o aluno, tá bom? Uma forma de consultar é aqui pela ficha do aluno, a outra também é imprimir relatórios no Educamos. Bom, a próxima opção do Educamos é em gestão econômica, contas a receber, nós vamos fazer a geração das mensalidades. Então, ele vai entrar na tela de gestão do contas a receber, vai na aba a geração. Nessa aba de geração, é possível fazer a geração das mensalidades por aluno, também por curso, por turma, por ano, tá? E realiza os filtros aqui que vocês querem. Tá? Escolhem a conta bancária, os períodos que vocês querem atribuir para o aluno. Então, por exemplo, quero atribuir todos os períodos. Vou selecionar aqui os períodos que eu quero. Vou fazer o seguinte, mais fácil tirar aqui e colocar aqui os períodos que eu quero. Eu quero atribuir só o mês de julho para a aluna. Para quem? No caso aqui eu quero atribuir individualmente, para a Afrodite. Vou clicar no botão buscar, mas poderia selecionar um filtro maior de alunos. Nesse momento, se vocês não tiverem o responsável financeiro cadastrado, o Educamos não vai habilitar para gerar a mensalidade. Então, nessa setinha aqui, ao lado do nome da aluna, ele vai mostrar o responsável financeiro. Marque o nome da aluna e clique na seta apontada para a direita para selecionar e estar apta aqui a aluna para gerar as mensalidades. Clica nas setinhas para conferir se é isso mesmo que vocês querem gerar. É isso mesmo que eu quero, vou clicar em gerar mensalidades. O Educamos, ele vai mostrar um aviso da quantidade de mensalidades que ele vai gerar, clique em aceitar. O Educamos, ele gera um relatório em Excel da geração da mensalidade que foi feita, vocês podem consultar, também fazer uma conferência ou vir aqui também na aba consulta, tá bom? A tela de consulta de mensalidades é uma tela bastante vasta de opções. Então, aqui é possível consultar todas as informações referentes às mensalidades geradas, tá? Realizar também o pagamento. Então, vou selecionar aqui para ficar mais... Vou colocar aqui o mês 12, eu posso fazer os filtros do status da mensalidade, então eu posso filtrar um status específico. Então, eu quero somente as em abertas, eu posso também colocar pagas, não pagas, qual é a conta, tem os filtros aqui, ou pagamentos, crédito, posso selecionar também pelo nosso número do boleto. Se eu fiz alguma renegociação, eu posso incluir as renegociações, porque por padrão, a Educamos não traz quando você faz uma renegociação. Vocês precisam marcar esse campo. Aqui eu posso filtrar por responsável financeiro ou por aluno. Eu vou selecionar aquela aluna, né, Afrodite. Cuidado que a tela aqui aparece o em limpar, clica no buscar para ele trazer essa consulta.
Então, olha só, ele traz tudo da Afrodite, todas as informações. Então, no caso daquela de robótica, né, eu dei um desconto que ele também atribui à robótica. Aqui eu consigo, na setinha, né, visualizar quais são as atribuições, qual é o nome do filho, porque aqui aparecem as informações do status, do período de cobrança, o responsável financeiro, o valor da mensalidade antes do vencimento, o valor após o vencimento, se já foi pago, aparece o valor, o vencimento, qual que é a parcela e a competência, tá? Se eu clicar em cima da mensalidade, ele abre mais vários leques aqui de consultas, onde vocês conseguem consultar a mensalidade, se tivesse nosso número apareceria aqui, se tivesse boleto gerado, o responsável financeiro, qual é o período de cobrança, na aba principais, as principais informações referentes a essa cobrança, né, essa mensalidade, qual que é a composição dela, o que compõe essa mensalidade em termos de acréscimos e benefícios, quais são as instruções de cobrança, as ocorrências, o histórico. As ocorrências são os arquivos de remessa e de retorno que foram gerados, eles aparecem nessa opção. O histórico, quem foi que gerou, né, a mensalidade, se há renegociações, se foi colocado em proteção ao crédito. Então, eu vou fechar essa aba. Aqui, uma vez marcada a mensalidade, o Educamos ele habilita que você pode receber a mensalidade, cancelar essa mensalidade, uma vez cancelada a mensalidade, não tem mais como reverter o cancelamento, imprimir aqui, no caso, seria o boleto, se tivesse boleto, eu posso também estornar uma mensalidade, devolver, realizar a devolução da mensalidade. Em outras operações, eu posso, por exemplo, enviar uma notificação para o responsável, ou mandar para a cobrança externa, remover da cobrança externa, também do proteção de crédito, e também exportar os dados. Ele vai gerar um Excel com todas as informações colunadas sobre essa mensalidade. Então, se eu colocar em enviar notificações, ele vai pegar aquela notificação manual que eu cadastrei lá na configuração, e ele envia essa notificação para o familiar. Eu posso receber essa mensalidade de duas formas, manualmente, integral ou parcialmente. Se eu receber integral, é o valor total que ele vai pagar. Se for parcial, eu posso receber parcial e gera o Educamos uma mensalidade numa data que eu vou colocar no parcial, quando que eu vencer esse valor que deixou de pagar. Vou receber aqui no integral, ou seja, vou receber todo o valor. Aqui eu informo, primeiramente, a data de pagamento, que dia que o familiar está pagando hoje, a data de crédito, eu seleciono a conta bancária, tá? Posso selecionar aqui o caixa também, posso colocar um comentário, uma observação, e aqui ele traz as informações referentes a essa mensalidade em termos de valor. Nesse momento, vocês podem colocar aqui um abatimento para o aluno. Posso colocar um abatimento aqui de R$10, o Educamos já calcula o valor a pagar. Uma vez informada a empresa, ou seja, a conta, né, também, ele já habilita aqui as opções de recebimento, então, de pagamento, né, que o pai vai realizar. No caso aqui, eu posso colocar que ele pagou em Pix, ou ele pagou no caixa da escola, vou colocar em Pix, e ele pagou qual valor? Eu posso falar que ele pagou no Pix R$50, e eu adiciono. Ele vem para a aba de composição, aqui para essa tabela, e ele pagou no caixa o restante, que foi R$30, tá bom? Então, ele tem as formas de pagamento, eu posso pagar e recibo, ou pagar. Pagar e recibo, ele vai gerar um recibo, e pagar, eu só dou abaixo aqui no Educamos, tá bom? Faço o recebimento, ele retorna para a tela do Educamos de consulta. Como eu tinha selecionado somente as mensalidades abertas, ela não vai aparecer aqui, ó. Vou fechar e vou colocar que eu também quero mostrar as pagas. Para vocês visualizarem que fica numa cor diferenciada a paga, ela fica em verde, tá? Atrasada, se tivesse alguma, apareceria numa outra cor. É importante também mencionar essas opções aqui, essas informações de baixo, que ele totaliza as informações da tela, né, da busca,
tá? Bom, a próxima opção, a próxima etapa no Educamos, que seria a geração do boleto, que ela fica em gestão econômica processos. Estou acelerando um pouco por causa do tempo, porque o módulo é bastante grande. Temos aqui em processos a gestão de processos de geração de boletos. Então, selecionaria a conta bancária, qual é o período de cobrança que vocês querem gerar o boleto. Então, por exemplo, julho. Se eu quero buscar também as renegociações, eu marco esse campo e seleciono aqui também o nome do aluno ou busco todos. Clico no botão buscar, ele vai me trazer aqui as mensalidades que estão aptas a serem geradas, que o boleto está apto a ser gerado. Seleciono a conta, a parcela, né, que eu quero gerar, e a próxima etapa seria gerar boletos. Quando vocês clicam nessa opção gerar boletos, o Educamos faz a geração do boleto, automaticamente ele vai colocar o nosso número na mensalidade do aluno. Tem uma coluna de nosso número na consulta de mensalidade. Eu não vou gerar o boleto nessa base. Gerou o boleto, tem a opção aqui de gerar a remessa. Então, é a próxima etapa. Você gerou o boleto, você precisa fazer a geração da remessa bancária, que possibilita gerar o arquivo de remessa dos boletos que foram gerados e enviar essa remessa ao banco. O Educamos, ele disponibiliza o download, para download essa remessa, para vocês enviarem ao banco, ou para as escolas que têm ativada a opção de VAN EDI, quando estiver habilitada, o Educamos, você não precisa gerar a remessa, porque tanto a remessa quanto o retorno, se o EDI está ativo, ele faz um processo de a cada 10 minutos, ele verifica se tem alguma remessa gerada, que precisa ser gerada, ele vai e envia para o banco, tá? E o mesmo para o retorno. Então, no caso, para gerar remessa, né, se fosse para gerar manualmente, eu selecionaria a conta bancária e clique em gerar. Ele vai pegar e juntar nesse arquivo remessa todos os boletos que foram gerados até a geração da remessa. O retorno. No caso do retorno, vocês que não trabalham, os colégios que não trabalham com EDI, precisam entrar no banco, que possui a conta, fazer o download, fazer o upload do arquivo retorno e processar esse download aqui no Educamos para processar o arquivo retorno, tá bom? Para que nesse arquivo retorno vem várias informações, tanto de registro do boleto, quanto de qualquer outra ocorrência, de liquidação do título e outras. Então, tem que selecionar a conta bancária, vocês salvam, né, no caso, quem não possui EDI, o retorno no diretório da máquina de vocês. Aqui vocês vão selecionar o diretório da máquina, buscar o arquivo e processá-lo. Uma vez processado o arquivo, ele libera o arquivo para imprimir, e nesse arquivo vocês conseguem visualizar todas as opções de todos, ou melhor, todos os registros que vieram dentro desse arquivo retorno, e também as ocorrências de liquidação, entrada confirmada e outras. Tá bom? Bom, nós temos também no Educamos a gestão de cheques. Aqui todos os cheques que vocês receberam lá manualmente no Educamos, o Educamos ele vai liberar aqui para que vocês façam a gestão, ou seja, que vocês mudem o status, que vocês imprimam o relatório. Vocês podem clicar em cima do nome do responsável financeiro, ou buscar o número de cheque, e alterar, por exemplo, fazer a mudança do status. Então, fazer esse controle de cada status. Então, esse aqui eu já tinha feito, eu preciso selecionar, tá bom? E aí eu mudo o status, tá bom? Clicando em cima é uma consulta. Precisa selecionar e mudar o status, aí eu posso fazer o acompanhamento, que foi depositado, está sem fundo, reapresentado, qual foi a data, e também vocês conseguem colocar uma observação. Feita esses cadastros, essas configurações, vocês clicam em exportar e o Educamos vai gerar um relatório, tá bom? Bom, vamos lá, a próxima é renegociação. A renegociação, ela permite, possibilita que a escola realize
as negociações ou acordos de parcelas, mensalidades que estão pendentes com o responsável financeiro. Então, a escola precisa estar sentada com o responsável financeiro, busca o nome dele, aqui digita, busca o nome, clica sobre, marca o seu nome, depois desce a tela e clica em avançar. Aqui ele vai mostrar todas as mensalidades em aberto ou vencidas, e aí o responsável vai falar, eu quero negociar essa, a outra e aquela outra. Aí você vai selecionar, aqui mostra qual é o aluno, tá bom? Que está dessa parcela. Vou mostrar aqui todos. Vou pegar um aluno aqui. Se eu escolher aqui um outro, eu consiga mostrar aqui para vocês, pode ser a Júlia. Bom, eu quero negociar a da Júlia, mas eu posso negociar também de vários filhos. Então, se eu sou responsável por vários filhos, nesse momento eu posso selecionar mais de um filho e fazer a renegociação das parcelas dele. Bom, marquei um aluno aqui. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Ah, vou pegar aqui a da Afrodite, que eu achei aqui. Bom, vou renegociar essa mensalidade. Clico no botão avançar. Nesse momento, eu preciso informar qual que é a conta que eu vou fazer essa renegociação. Ah, é de demonstração, aqui no meu caso, tá? Escolhi o banco. Qual que vai ser o primeiro vencimento? Ah, eu não posso pagar hoje, eu vou pagar no dia 27. Qual que vai ser a competência? Ah, vai ser competência 7 de 2024. Ah, eu posso colocar os juros do financiamento aqui. Também posso emitir uma confissão de dívida. Essa confissão de dívida tem que ser passada para a equipe de implantação, para que seja customizada no Educamos, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma outra aqui. Ele já traz para essa conta quais são os juros e a multa, mas de repente numa negociação, se a escola quiser, ela pode também deixar como inexistente. Só subir na tela aqui, porque eu esqueci de colocar. Aqui tem um campo que é número de parcelas, porque de repente o familiar ele fala, olha, nessa parcela eu não consigo pagar em uma vez, eu posso pagar em 3 vezes? Se a escola disser que sim, ela vem aqui e coloca que ele vai pagar em 3 vezes, tá bom? Bom, e aqui vem as informações também que elas podem ser editadas pela escola. Vou clicar no botão avançar para passar para a próxima etapa. Nesse momento, a escola ela apresenta para o familiar, olha, foram geradas essas parcelas aqui para você desse débito que você possui. Aí ele fala assim, só que aqui na primeira parcela eu posso adiantar R$1.000. Aqui a escola, se dividir, marcar essa opção, dividir parcelas igualmente e clicar em cima, ela consegue editar esse valor, e automaticamente o Educamos ele vai recalcular as outras, tá bom? De acordo com o montante da dívida que ele possui. Ele também consegue editar os outros, tá? Vocês conseguem editar os demais. Aqui, se vocês quiserem, vocês podem colocar um abatimento. Ah, ele adiantou R$1.000, vou dar um abatimento para ele de R$10, tá bom? E aí, finaliza a renegociação. Se tivesse o termo de confissão de dívida, ele já automaticamente já geraria o termo de confissão de dívida. Essa renegociação, ela fica lá em gestão econômica, contas a receber. Deixa eu fechar só essa tela aqui. Contas a receber. Uma vez selecionada a aluna, vocês precisam selecionar o período, né, que vocês querem verificar dos vencimentos. Como eu coloquei um vencimento para 3 meses para frente, eu vou colocar aqui mês 11. Eu quero incluir somente as em abertas, a renegociada, que é a parcela original. Eu quero incluir as renegociações e da aluna Afrodite. Eu vou clicar no botão buscar, ele vai mostrar aqui as parcelas, elas ficam com uma nomenclatura diferente. Aqui, ó, da renegociada, ó, ela aparece como renegociada, aqui, ó, de renegociação, que foi a parcela originária, tá? Ela foi renegociada e ela gerou as parcelas que vencem aqui. Tem uma aqui.
e as outras também. Eu não lembro a data que eu coloquei de vencimento. Bom, elas aparecem, mas é importante que toda vez que vocês fazem a renegociação, vocês marquem o campo aqui para vocês visualizarem e incluir as renegociações. Vou adiantar um pouquinho aqui, que é o último campo, que é a última opção aqui, que eu vou mostrar hoje, sobre os relatórios no Educamos. Aqui estão disponíveis os relatórios do Gestão Econômica. Nessa tela vocês podem também consultar ou imprimir os relatórios, como relatórios de contratos, de faturamento. Cada opção que vocês selecionam, o Educamos abre um leque aqui de opções, tá bom? De faturamento, ele vai abrir as opções que estão disponíveis, de recebimentos, também tem as opções de recebimento. Quando você seleciona um relatório nessa tela e não mostra os critérios de seleção nessa parte de baixo, eu recomendo vocês a recarregarem a tela, clicando nessa setinha apontada para esse, toda curvadinha, ou Ctrl F5, tá? Ele vai carregar os critérios de seleção, no qual vocês podem fazer a seleção das informações que vocês querem que esse relatório traga dentro da opção que vocês selecionaram. Então, vou pegar aqui os recebimentos, vou pegar aqui essa lista de pagamento por responsável. Eu quero dessa conta, eu quero todas as baixas. Qual que é o período que você quer visualizar? Eu quero visualizar nesse período, ou você pode selecionar também quando que ele pagou, o período de pagamento, um responsável em específico, ou se você quiser que traga todos, você só clica no botão buscar, ele vai trazer todos os recebimentos dentro desse período, esse relatório que eu selecionei, ou vocês podem também fazer uma seleção específica também de um aluno, de uma determinada turma, curso ou ano, tá? Eu vou clicar aqui no botão buscar, ele vai me trazer todos os alunos, eu seleciono quem que eu quero, ou todos, escolho o formato de saída PDF ou Excel e clico em imprimir. O Educamos, toda vez que você gera um relatório no Educamos, ele gera um link para você conseguir, você precisa clicar no link, ele vai fazer o download para sua máquina desse arquivo, normalmente em downloads, no diretório downloads, e aqui você consegue consultar as informações de seleção, de acordo com a seleção que você fez no Educamos. Desculpa, passei um pouco aqui do horário, Robismar. Não, tudo bem, tá tranquilo. Deixa eu só verificar algumas perguntas. A primeira pergunta é da Maria, que fez para a gente, perguntando quem tem acesso à parcela ou o boleto do aluno. Quem tem acesso à parcela ou o boleto do aluno é o responsável financeiro do aluno. Desculpa, esqueci aqui de mostrar para vocês que no aplicativo do Educamos Famílias, quando o responsável do aluno acessa as informações do aluno, aparece a opção de mensalidades que a escola liberou, se a escola liberou para o aluno, para o familiar, e aqui ele consegue consultar as informações, tanto aqui pelo aplicativo Educamos Família, como eu tenho o perfil também de responsável, eu seleciono o responsável, meu perfil, eu consigo visualizar os meus filhos, seleciono o filho que eu quero, e no card de mensalidades, deixa eu pegar aqui uma filha que eu tenho aqui, Afrodite. Por que ela não está no aluno, ela está no responsável financeiro? Porque o responsável financeiro, ele pode ser o responsável de mais de um aluno. E nessa opção, ele consegue visualizar as últimas mensalidades que foram enviadas para ele. Quando ele clica em cima desse card, o Educamos habilita todas as mensalidades, de acordo com os filtros que ele fizer. E vamos aproveitar enquanto carrega a tela, que tem uma outra pergunta que tem muito a ver com o que você falou, que está perguntando se o responsável financeiro recebe o boleto por e-mail ou se também tem a opção de ficar disponível no aplicativo, que é mais ou menos o que você já está explicando, né? Isso, Que o fica boleto... disponível, né? Pode falar. Sim, o boleto, se a escola habilitou as notificações lá dentro de gestão econômicas para que ele receba as mensalidades a vencer, ou mesmo vencidas, e a escola gerou o boleto, o pai pode receber o boleto também pelo link para impressão do boleto, tá? Para consulta do boleto.
e também aqui no aplicativo ou na web também aparece. Posso selecionar aqui o aluno, que eu sou responsável financeira, e aqui dentro do aluno eu tenho todas as opções, tá bom? Sim. Lembrando que no aplicativo vai ficar disponível a linha digitável para ele copiar a linha digitável e conseguir pagar no Internet Banking. Próxima pergunta. É possível agrupar boletos de 2 filhos para o mesmo responsável? Sim, eu mesmo posso responder. Lá dentro do responsável tem uma flag que o pai, que a escola pode habilitar essa flag, e com isso, na geração dos boletos, o sistema vai identificar que é o mesmo responsável e vai emitir apenas um boleto por responsável, agrupando os 2 alunos e as mensalidades dele. Outra pergunta. Questão da impressão do boleto, se o boleto já pode ser impresso logo após a geração. Por enquanto, não. Nós estamos ajustando o sistema para possibilitar isso. Hoje, quem tem a Van EDI já consegue fazer a impressão 10 minutos depois, porque a gente está validando o registro do boleto. Mas é um processo que a gente está mudando para o sistema, então a partir do segundo semestre, essa impressão, sim, já vai estar disponível após a geração. Atualmente precisa gerar o boleto, enviar a remessa para o banco, e aí precisa guardar o retorno, que é nesse arquivo retorno que vem o registro do boleto. E somente após o processamento desse retorno no Educamos, é que o Educamos vai habilitar a impressão do boleto. Sim. Outra pergunta da Joana agora. A opção de pagamento por QR Code no boleto com o Pix da escola, eu acho que é o que a gente chama de BolePix. É esse nome, né, Márcia? É isso mesmo, BolePix. Que ele, na impressão do boleto, ele vem um QR Code, e quando o pai lê esse QR Code, ele já consegue fazer a transferência por Pix, e esse boleto é identificado como pago já na leitura do retorno depois. Aqui perguntando sobre. Deixa eu entender a pergunta. Tá. Como vocês possuem a gestão de cheques, há também uma conciliação de pagamentos realizados por cartão? Ainda não. Mas é uma coisa uma funcionalidade que a gente está prevista para o segundo semestre também, ou para o início do ano que vem, que também é ter algo muito parecido com a gestão de cheques, que seria realizar uma conciliação, uma gestão também dos pagamentos de cartões. Porque quando o pai paga por cartão, para o pai, ele já liquidou o boleto. Todavia, para a escola, se ele pagou principalmente em mais de uma vez, em 2, 3, 4 ou 5 vezes, a escola é interessante que ela tenha um controle dessa entrada também de dinheiro, à medida que as parcelas forem sendo liquidadas, as parcelas do cartão. E tem uma última pergunta. Além dos relatórios financeiros, há também algum painel que consolide as informações financeiras? Márcia, pode falar. Se a escola ativar o Office 365, a escola pode ter acesso ao Power BI, e no Power BI ela consegue fazer os cubos, né, de consulta, tá? Também da parte financeira, tá bom? Isso. Legal, vou trazer para mim, para a gente finalizar e... Deixa eu... aqui. Obrigado, Márcia. Obrigada. Agradeço. Pessoal, então, como a Márcia explicou muito bem, são muitas opções do financeiro, então não dá tempo de entrar em todo o detalhe, é mais para vocês terem uma noção de tudo, de todas as possibilidades que existem dentro do financeiro. Lembrando que hoje nós vimos a parte de contas a receber. Para complementar a parte financeira, nós temos ainda o módulo de caixa e o módulo de contas a pagar, que nós vamos realizar um webinar no segundo semestre, para a gente ver isso e vocês conhecerem um pouco mais dessas funcionalidades também. Então, a gente passou por todas as opções aqui. Nós vamos enviar depois esse PowerPoint e PPT para todos os clientes, mas só para a gente recapitular um pouco, passamos pelas definições,
pelos cadastros de razão social, contas bancárias, pelas opções de pagamento, os agrupamentos, benefícios, que são as bolsas e descontos, os acréscimos, que são os cadastros das parcelas, das mensalidades, taxas, valores de contraturno e tudo que você quer cobrar do pai. A configuração de notificações, que é muito importante, é onde o sistema ele envia e-mails de acordo com essa parametrização que você realiza. Então você consegue ter um controle e também funciona para você lembrar o pai do pagamento que ele tem que realizar. Também a configuração de devedores, também para cuidar da inadimplência. Então, você consegue configurar também e configurar mensagens para serem enviadas. A definição do responsável financeiro, onde é possível que você tenha mais de um responsável financeiro e que você também possa realizar o agrupamento das diversas mensalidades ou de mais de um irmão para o mesmo responsável, o processo de atribuições, de acréscimos e benefícios. Lembrando que ali no meio tem um botãozinho de extracurricular, que é um processo adicional do nosso módulo de extracurricular. Temos a opção de geração de mensalidades, o processo também que é muito complexo e também possui várias opções, onde a Márcia mostrou ali. O único detalhe é que essa tela ali a gente acabou não colocando um exemplo com o nosso número, que vai ter o nosso número a partir da geração do boleto. E lembrando, então, que a gente atende as duas situações. Aquelas escolas que querem mandar o item, a mensalidade, a parcela para a instituição bancária, mas também aquelas escolas que elas acabam desejando fazer apenas um controle interno e não acabam integrando com o banco, por fazer o seu financeiro em outro sistema ou por vender o seu faturamento, etc. Então, as duas opções dentro do sistema. Tem o processo de geração de boleto, que é efetivamente quando você manda o seu faturamento para o banco. As questões das remessas e dos retornos bancários, que com a VAN e EDI agora, que é um processo que nós temos automatizado dentro do Educamos, ajuda muito o financeiro da escola, onde ele não tem que ficar se preocupando em baixar arquivo de retorno ou ficar enviando arquivo de remessa pelo Internet Banking. Então, isso o Educamos já faz esse tráfego, essa leitura. Temos a gestão de cheques, parte de renegociação, a parte de relatórios, como vocês podem ver, nós temos, todos os relatórios são categorizados, então tem relatório de contrato, faturamento, recebimento, então há várias opções de relatórios. Nós temos um módulo de customizar relatório, que para aquelas escolas mais estruturadas agiliza bastante a entrega de relatórios e o acesso a esses dados. E é isso. Gostaríamos mais uma vez de agradecer a presença de todos. Muito obrigado pela participação, pelo envio das perguntas. E conte conosco. Qualquer dúvida, entre em contato conosco ou com o consultor de implantação responsável pela sua escola. Estamos à disposição sempre. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Até.